Olá, pessoal. Bom dia. Final de carnaval. Espero que vocês tenham curtido aí o feriadão, né? Para quem saiu aí, foi para a praia e tudo mais. Bom, meu nome é Valdemir, sou vice-presidente da América Latina para a Tag Justice. Eu aproveitei o carnaval para lançar 2 podcasts. Um foi lançado há 3 dias atrás, já está com muitas visualizações, está indo bem. E hoje eu gostaria de abordar um segundo podcast em relação à questão de um tema muito interessante, um tema emergente, que é fundamental para vocês entenderem como que as vítimas, os targets indivíduos, são acometidos, né? Qual é o processo em que se põe um target indivíduo no programa de perseguição e tortura. Então, esse tema é muito interessante, vai ser não muito longo, eu estou procurando fazer vídeos mais curtos, e vamos começar sobre o tema. Vamos lá. Começando aqui, essa tela aqui eu gosto de colocar, nessa para deixar claro o nosso slogan, né? Trazendo justiça para os target indivíduos. Né? Os target indivíduos são pessoas colocadas num programa de tortura militar americana e com envolvimento de muitos países no mundo inteiro. Isso é uma tecnologia que ocorre no mundo inteiro, mas o programa Target Indivíduo é centralizado nos Estados Unidos, né? E estamos com muitas esperanças que o novo governo vá a fundo nas investigações das atrocidades que estão acometendo cidadãos inocentes, desculpe o português, cidadãos inocentes no mundo inteiro. Bom, vamos lá. Eu vou falar no episódio de hoje, o episódio número 11, sobre o artigo, a importância do eletroencefalograma, né? De agora em diante a gente vai chamar de EEG, para o BCI. O que é o BCI? Em inglês é o Brain to Computer Interface, ou seja, a interface computador-máquina. Né? Nós vamos falar sobre isso, a relação do EEG, né, o exame neurológico, que comumente está disponível em todos os centros médicos mais importantes nas grandes cidades, e a relação dele com a comunicação cérebro-máquina. Também vou falar sobre um artigo da Força Aérea Americana, né, um relatório do Eisenhower Center para espaço e defesa, estudos do espaço e defesas aéreas, né, é um artigo patrocinado, escrito por um acadêmico dentro de um instituto que é relacionado à Força Aérea Americana. Portanto, esse artigo não é conspiracy theory, né, ou teoria da conspiração, como os nossos críticos adoram colocar para tirar a nossa credibilidade. É um artigo que vem lá de dentro dos próprios militares. Eu também vou abordar um pouquinho a questão do BCI e as implicações na área de direito. Para quem não sabe, eu comecei um curso de direito, né, numa universidade próxima, e eu tenho muito interesse nessa área de direitos neuronais. Eu tenho o objetivo de trabalhar na área de direitos humanos, trabalhando para proteger as vítimas, as pessoas, de invasões cerebrais, né? Nós temos que trazer discussões éticas profundas a respeito da invasão cerebral que isso implica para a sociedade, né? Algumas informações pessoais que eu vou colocar no final e terminamos com um aviso do podcast de hoje. Bom, vamos lá. Surgimento da inteligência artificial na interface cérebro-máquina. Aqui tem um artigo, né, que toca na questão da revolução do entendimento da mente humana, né? O BCI, ele é invasivo e não invasivo. O invasivo, ele é classificado dessas 2 formas. O invasivo é quando você coloca um chip na cabeça de uma pessoa para determinados fins. Muitos terapêuticos, médicos, né, são extensões da função neurológica da pessoa para ajudá-la a, por exemplo, mover um braço, a ouvir melhor, e por aí vai. E os não invasivos, eles vêm comumente através de exames como MRI,
e EEG. Hoje em dia fala-se muito de ressonância de DNA, tamanho nível de sofisticação. Esse é um tema para a gente deixar para o futuro. Vamos trabalhar com o EEG, que é o mais comumente usado, historicamente usado, na identificação da atividade cerebral, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. As aplicações do BCI são na área de decodificação do sinal cerebral e aplicações neuronais das mais diversas. Um aspecto que é muito usado, de acordo com esse artigo, é a inteligência artificial. Devido ao tamanho enorme de dados que são gerados do processamento das atividades neurológicas, a inteligência artificial caiu muito bem para tratamento, com algoritmos para tratamento dessas informações, classificações e etc. E o Convolutional Neural Network é um tipo de inteligência artificial muito usada para informações advindas do EEG. E esse Convolutional Neural Network ele é uma ramificação da inteligência artificial especialmente desenvolvida para tratar imagens, né? Existe, o artigo também fala, existe aí a questão de questões éticas de invasão de profundidade, de privacidade, que nós estamos levantando, né? Há que se discutir na sociedade as questões, como a sociedade vê o fim da privacidade, né? Da sua privacidade. Historicamente, isso era uma coisa divina, né? Uma coisa, um presente dado por Deus, né? E era a última fronteira da proteção individual, né? À medida que pessoas que você não sabe quem são necessariamente acessam ao seu cérebro, à sua mente, quais são as implicações éticas e morais para a sociedade? Nos mais diversos âmbitos da atividade humana, né, e social. Então, essas questões precisam ser discutidas, é um tema profundo que requer um debate muito transparente e que vai levar tempo, né? Bom, a questão, o outro slide aqui fala da inteligência artificial para EEG interface máquina, né? Então, esse artigo aqui do CAL, da Brain Science Advances 2020, volume aqui, artigo 3, da página 162 a 170, de uma universidade na Austrália, ele fala que o sinal EEG mede as atividades do córtex, né, a parte frontal do cérebro, diretamente com grande resolução temporal em BCIs, né, no mecanismo mente-computador, de forma não invasiva, né? Então não precisa mais de chip. Usados para entender, ele é normalmente usado para entender a atividade cognitiva da pessoa e também emocional, né? É diferente a questão da mente e do cérebro, a mente e o cérebro humano. A mente é o processo cognitivo, é o processo emocional. O cérebro são todas as atividades neurológicas do organismo, né? Certamente os BCIs não são necessariamente usados para mapear tudo o tempo todo, mas muito do foco que eu me interessa é mais no processo da questão cognitiva emocional, né? Apesar que nós denunciamos também o abuso no processo biológico através do BCI, né? É possível trazer várias coisas e efeitos nesse sentido, como eu vou demonstrar mais à frente. Então, como é que é o BCI? O BCI é nada mais do que uma tecnologia que permite o acesso ao cérebro humano, né, e a leitura numa máquina, num computador, né, auxiliado pela inteligência artificial, né, de acordo com o próprio artigo aqui. Bom, o eletroencefalograma, eu acredito que já tenha ficado claro, é um pré-requisito, ou pelo menos foi por muito tempo um pré-requisito para o processo de interação homem-máquina, o BCI, né? Vamos chamar de BCI. Então, é o seguinte, primeiro você vê aqui, ele faz a aquisição, olha só esse sinalzinho aqui, esse sinalzinho, normalmente você vê nos seus relatórios de eletroencefalograma, que você tem em qualquer clínica neurológica,
ele apresenta esse sinalzinho e ele está fazendo a leitura da atividade elétrica cerebral. Depois, o processo passa por um pré-processo, né, removendo ruídos, trabalhando com amostra e filtrando as informações. Aí passa-se por uma classificação e um processo de treinamento, né, das informações advindas, é aí que entra a inteligência artificial, e descobre, após isso, o padrão do EEG, né, que é visualizado instantaneamente, remotamente. Qual é o padrão de atividade cerebral que uma pessoa tem em diferentes estados mentais e cognitivos, né? O BCI e as implicações legais. Eu acho importante falar sobre isso. Eu achei um artigo aqui muito interessante no... desculpe, eu deixei um pouco pequeno aqui. Alternative Law Journal, de 2004. Interessante, né? Alternative Law Journal, 2004. Eu deveria ter colocado a fonte embaixo, mas anyway. Então, ele fala da tecnologia BCI, ainda não é bem regulamentado em termos de legislação ao redor do mundo. Apesar que no Brasil já tem uma legislação do deputado Gaguin, que foi aprovada em 2022, acredito no governo do Bolsonaro, foi promulgada, e fala dos direitos neuronais, da privacidade dos dados, da necessidade de trabalhar e evitar tortura, mas ainda não discute muito bem a questão da penalidade, né? Não está claro se vai para a penalidade, para o Código Penal comum, ou se traça-se novos parâmetros de penalidade. Mas, enfim, já tem no Chile, nos Estados Unidos tem algumas coisas. Nenhuma dessas leis faz analogia ou refere-se aos treinamentos, ao processo específico dos target indivíduos, né? De maneira clara, né? Como referência para embasar a lei. Então, acho que é preciso discutir um pouco mais, de uma maneira um pouco mais transparente, esse aspecto. Esse artigo também levanta a questão que, em termos de direito, seria possível considerar o BCI, né, como uma extensão do indivíduo. Né? Por exemplo, imagine um indivíduo que tem problemas neuronais ou auditivos e alguém esbarra nele e o BCI apresenta um mau funcionamento. Seria um dano material ao equipamento ou seria um dano ao indivíduo, que tem uma série de repercussões em função do mau funcionamento do equipamento? Então, essas são questões que a lei está começando a tratar como, na verdade, uma extensão do indivíduo. Se é, de fato, uma extensão do indivíduo, as implicações do ponto de vista legal são inúmeras e muito mais sérias, né? E, não obstante, a questão de que, uma vez sua mente estando conectada ao BCI, você não pode necessariamente discernir seu processo cognitivo como autônomo e independente, né? À medida que você tem uma invasão cerebral, seja de maneira um consentimento ou não, o seu processo cognitivo já não é mais independente e autônomo, né? Isso é que fala aqui o artigo. Bom, vou ler também algumas implicações de uma pesquisa da Universidade de Tóquio em 2022. Eles estavam trabalhando equipamentos de BCI para movimentação de braços, mão, né, protótipos para robôs, e aí veio esse comentário, né, participantes, né, do peripersonal space, do espaço peripersonal, na área ao redor do corpo, né, que é percebida como um espaço pessoal, foi estendida para incluir uma área do robô, né, a área virtual do robô. Uma vez que os participantes aprenderam como usar o sistema virtual, eles reportaram, né, eles relataram percepções de que aquela arma passou a ser uma extensão dos próprios braços que eles não tinham mais, né? Então, é difícil discernir um equipamento como uma extensão, né, que a gente chama de augmented, uma extensão do corpo, mesmo que ele seja robótico, como não sendo do indivíduo, porque o processo cerebral o incorpora, as sensações são as mesmas. Imagine isso de um ponto de vista específico, trabalhando uma extensão que todo mundo está vendo. Imagine o processo cognitivo e emocional, as decisões, o processo de memória, né?
fica impossível discernir até que ponto você tem livre-arbítrio ou não. Tá? Bom, o Robert Tilhon também fala, em termos de lei, when matters appear complicated by technology, it is important to not get distracted by the hype and assumption that the new technology requires new law. Starting with core principles can be a way to resolve and simplify a complex legal issue. O que ele está dizendo? Quando o assunto fica complicado do ponto de vista de tecnologia, é emergente, né? A gente não deve se distrair com o debate aquecido da nova tecnologia e das necessidades de novas leis, necessariamente. A gente pode recorrer a princípios mais fundamentais das leis que já existem, como o respeito à dignidade humana, etc. Bom, nesse sentido, ele encontra uma lacuna na lei para já implementar processos de indenização contra criminosos que acessam o cérebro do indivíduo sem o consentimento dele para determinados fins. Né? A guerra neuronal, o ataque à mente, aqui veja só, esse é um relatório do Space and Defense, da Eisenhower Center para Defesas Espaciais e Estudos de Defesa. Né? Existe aqui no volume 9, número 1, da primavera de 2016, Eisenhower Institute. Ele fala do seguinte: as ciências neuronais podem remotamente manipular estados neuronais, percepção, pensamento e comportamento. Quem falou isso foi o Vladimir Putin, presidente da Rússia. A gente sabe que a Rússia, a antiga União Soviética, tem mais de 50, 60 anos de experiência nesse tipo de coisa, né, que são as chamadas armas psicotrônicas. Né, foi de lá que foi cunhado o termo psicotrônico. Né. A manipulação psicológica do indivíduo, levando o indivíduo ao colapso mental através de tortura, repressão, genocídio e alta repressão tecnológica. Então, o artigo está dizendo, veja só, não sou eu que estou dizendo, é o artigo, né, das Forças Aéreas Americanas aborda o tema da manipulação psicológica do indivíduo para induzir ao colapso mental. Né? E o que nós, fazendo um paralelo ao que a nossa organização, a Target Justice, denuncia ao mundo há muitos anos, é que, de fato, esses crimes estão ocorrendo para o desenvolvimento de armas letais do ponto de vista neuronal. É o que a gente chama de non-lethal weapons, armas não letais. A classificação dessas armas são como security clearance do mais alto, nível de segurança nacional, né? Então, o público não tem acesso, a mídia não investiga, geralmente, né? A legacy media não investiga, os governos não tratam do assunto, mas aqui o próprio Bill Clinton, na década de 90, admitiu a existência desse Project Artichoke Helênica Ultra, que foi usado em 1950, 60, sobre experimentos mentais. Na época, o processo de EJE ainda estava incipiente, estava iniciando, mas esse processo depois foi para o Congresso americano, descobriu-se que a CIA fazia no Instituto de Psiquiatria do Canadá experimentos mentais com pacientes que iam lá buscar cura para depressão, eles eram colocados lá e passavam por experimentos com drogas, qualquer tipo de droga, com o objetivo de entender o funcionamento cerebral. Daí surgiu o desenvolvimento do LSD, coisas desse tipo. Né? Nisso, esse projeto existiu, está na internet aí, vocês podem consultar, todo mundo pode discutir. Nós acusamos os governos, ou parte do governo, de estarem ainda conduzindo o MK-Ultra 2, seria o MK-Ultra no esteroide, né? O MK-Ultra nos anabolizantes, com anabolizantes. Esqueci o termo, desculpe, gente. Não sou um cara de fitness. Bom, anabolizantes. O MK-Ultra 2, que é usado através de eletroencefalograma e energia eletromagnética. Né? Então, só para você ter uma ideia, em 2010,
houveram mais de 800 patentes na área de tecnologia, 15 anos atrás. Isso aí está explodindo, né? Hoje, tem muitas empresas fazendo isso, testes e tudo mais, para os mais diferentes fins. Bom, o que o Arvind Krishnan, o acadêmico lá de, acredito que ele seja de Berkeley, ele fala nesse relatório? Estas armas podem geralmente focar na mente humana e sistema nervoso central, impactar na mente estados emocionais, capacidade mental e tempo de resposta, e processo cognitivo do pensamento, da percepção, da memória e aprendizado. Os efeitos também podem ser atingidos por uma mixagem de outras alternativas que amplificam o experimento, né? Por exemplo, agentes bioquímicos, armas de energia direta e, inclusive, a própria informação do software, né? Quem está falando isso é o CRISPR, não sou eu. O que ele vem daí dizer no artigo? Alguns agentes bioquímicos que também são usados. O fentanil, utilizado em Moscou para causar sonolência aos terroristas. Lembram daquele atentado que os terroristas da Chechênia colocaram lá 700, 800 reféns, né? Os militares russos usaram fentanil para colocar todo mundo para dormir. Infelizmente, 128 civis morreram por erro na dosagem, né, do fentanil. Incapacitantes bioquímicos usados pelos militares na água e na comida, né? Eles podem simplesmente diluir na água ou na sua comida determinados incapacitantes. Oxetin, né? Oxetin, ele provoca o adversário, ele gera confiança, o adversário começa a acreditar na pessoa que é o adversário dele e facilita a derrocada dele. Outras coisas que eles usam, segundo o Krishna, eles usam drogas para causar excitação sexual, né, e baixa moral. Alcaloide, escopolamina, levar a estados altamente sugestionáveis, onde o indivíduo perde o seu livre-arbítrio, né? Então, à medida que você usa uma escopolamina, o indivíduo perde a noção de senso, né, de decisão. E as armas biológicas e genéticas, né? Essas são as armas aí que nós estamos vendo, né? De acordo com o senador Ron Paul, os experimentos com gain of function do Covid, né? Patrocinados pelo Fauci nos laboratórios de Wuhan. Todo mundo sabe que isso era uma conversa mole que a Convide escapou do mercado, né? Hoje a gente sabe claramente que a Covid foi elaborada, patrocinada pelo governo americano na figura do Fauci, né? Está lá no Congresso americano, ele já está com 17 processos, 17 diferentes estados, e vai ser preso. O Putin, inclusive, como premissa básica do acordo de paz com a Ucrânia, ele está pedindo que o Fauci responda o processo lá na Rússia, né? E isso vai ser interessante de ver o Putin mandar o Fauci lá para um gulag lá na Sibéria. Eu não posso esperar ver isso. Bom, eu gostaria agora de... Eu não gosto muito de falar do meu tema pessoal, dos meus assuntos pessoais, mas acho que, como proprietário aqui do canal, eu me reservo o direito de vez em quando, abordar os temas relacionados à minha pessoa. Todo mundo sabe que eu sou target indivíduo. Eu tinha a impressão, de acordo com as minhas pesquisas nos últimos anos, de que eu era target indivíduo há cerca de 15 anos, mas alguns documentos recentes, né, que eu tenho me levaram a levantar a hipótese de que pode ser o tempo que eu sou target indivíduo pode ser muito mais antigo do que eu imaginava. Do que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui, ó. O meu primeiro EEG, como vocês podem ver, ali, o exame do senhor Valdemir de Oliveira, eu tinha 25 anos de idade, na flor da idade, nenhum problema metabólico, biológico, nenhum problema mental, nada. Eu cobri aqui o nome do médico que solicitou o exame, o número do relatório, o laboratório e quem pediu isso. Eu cobri isso aqui, porque, óbvio, por razões óbvias.
Mas vejam a data que esse exame foi solicitado. 1 de fevereiro de 1997, quase 30 anos atrás. Bom, isso imediatamente me fez levantar a hipótese de que teria sido esse EG o primeiro EG que eu fiz na minha vida, o motivo pelo qual meu cérebro começou a ser lido por alguém que possivelmente tenha tido acesso a essas informações para determinados fins, que não seja simplesmente para uso médico, né? Bom, eu levanto essa hipótese e eu acredito que ninguém possa provar o contrário, né? Porque, olhando o que acontece hoje comigo, a posição em que eu estou em relação ao meu cargo, ao assunto, conhecendo o assunto como eu conheço, sabendo do tipo de tecnologia que existe hoje, eu simplesmente desafio qualquer pessoa a dizer que essa hipótese não tem esse fundamento, né? Posso não provar 100% que essa hipótese leva necessariamente a tudo que aconteceu na minha vida depois disso, né? Principalmente no caso da tortura, que se alonga por décadas, mas eu também, ninguém pode provar o contrário, né? Que essa hipótese não tem sentido, não tem fundamento, né? Então fica aí para a reflexão de vocês. Eu escondi o nome dessas pessoas, né? Algumas delas não existem mais. A pergunta que fica é: teria alguém algum motivo para solicitar para um jovem que era um atleta, corria aí 10 quilômetros por dia, né? Perfeito, estado de sono perfeito. O próprio exame, que eu não vou dar detalhes aqui, relata que o meu funcionamento cerebral era perfeito, né? Não tinha apneia, não tinha nenhum problema. Uma coisa interessante desse exame é que ele focou no estudo da simetria entre o lado esquerdo e direito do cérebro, né? Fica a pergunta, por que esse exame focou justamente nisso? Bom, eu vou postar isso mais adiante, quando eu tratar da questão neurológica, existem vários artigos da Universidade de Oxford, tratando que a esquizofrenia parte do princípio de uma assimetria de informação entre os nódulos. E é a base congênica da origem da psicose. Então, ninguém pode me acusar de esquizofrênico, porque o meu exame diz que eu não tenho essa assimetria. Perfeitamente normal. Teria a pessoa que está aqui escondida, na época, tentado ver se ela teria algum argumento para alegar esquizofrenia e deixar com que o indivíduo seja desacreditado pela sociedade e conduzir os experimentos? Teria essa pessoa? Bom, quem teria interesse em conduzir esse tipo de coisa? Bom, não muito antes disso, eu tive um embate com uma pessoa muito influente no Brasil. Eu não sabia que eu estava tocando num assunto sério, eu estava questionando um assunto, mas anos depois eu percebi que se tratava de corrupção nos níveis inimagináveis. Então, eu não posso dar mais detalhes, né? E eu só gostaria de deixar isso claro, que é a única razão pela qual eu entendo que essa pessoa que está aqui, né, tenha pedido esse exame. Mas, enfim, fica aí a reflexão para vocês. E eu acredito que chegamos ao final, né, do podcast. Eu gostaria de terminar aqui. Não, tem um assunto externo aqui que eu tenho que ver. Vamos ver se eu não estava conseguindo visualizar aqui. Eu vou mostrar para você um assunto importante aqui agora, do Stephen Baker, né, um jornalista. Eu acredito que eu tenho que parar essa apresentação, é isso mesmo, eu tenho que parar essa apresentação e abrir a alternativa para que vocês visualizem o que eu tenho para mostrar para vocês agora. Vamos ver se funciona aqui, né? A minha tentativa, eu não sou um exímio manuseador de computador, mas vamos ver se vocês conseguem ver. Vamos ouvir um pouquinho. On sub-audio settings, it can actually agitate, drive people crazy. They're the only ones that actually hear it in their ears or in their head themselves.
Some people call it the voice of God weapon. There's all kinds of names for it, but there's so many different arrays of this technology. And I think that the most fearful of them all now are some of the RF or microwave type transmissions. These are 74 gigahertz of beams that they can aim at somebody. They can talk to you inside your head, make you think that you're hearing voices. They can also attenuate. Ok, deixa eu desligar. Resonates with different. Bom, eu acho que vocês devem ter ouvido. Eu não sei se funcionou aqui a minha divisão de tela, né? Não sei se funcionou. Se não funcionou, vocês me desculpem, eu volto a gravar de novo. Bom, o Stephen Baker, nesse artigo, eu estou lá no meu X, você pode me achar lá, tem essa informação aí do Stephen Baker. O que ele fala? Ele fala que, de fato, os militares têm uma tecnologia que, de fato, joga informações na sua cabeça, fala com você na sua cabeça, né? Que é o que a gente chama de V2K, induzindo vozes na cabeça, né? Para fins de tortura, né? Para fins de desenvolvimento de armas de tecnologia usando a inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho da 4ª geração da inteligência artificial. Meu podcast número 4 falava da 3ª geração, mas eles já migraram para a 4ª, que é uma AI generativa, né? Ela praticamente se conduz por si só, com pouco treinamento, né? Eu vou falar sobre isso no futuro, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de terminar pedindo, se vocês gostaram aí, que se inscrevam no canal. Muita gente pede para eu mandar o link. Não precisa mandar o link, é só escrever lá no canal, você recebe o link automaticamente dos updates, entendeu? Faça a doação, aqui está o link nosso. Eu não pus o link direto no sistema, mas se você parar aqui, você pode acessar, né, a próprio website da TagJust. Cuidado que os criminosos bloqueiam o site, né? Então, faça a doação para a gente é uma instituição sem fins lucrativos, não recebemos dinheiro nenhum de USAID, de governo Biden, para ficar disseminando falsa informação, não. A gente é honesto, é uma organização séria, e que estamos com 4 processos na justiça americana e vamos pipocar mais. Muito obrigado, tenham um bom dia.